Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez, né? E dessa vez eu quero falar sobre consciência política. Isso vem justamente ontem eu publiquei aí numa rede social a questão da liberdade religiosa e teve algumas pessoas que entraram, né? Eu fiquei assim pensando, rapaz, como é que ainda hoje existem milhões e milhões de pessoas dentro da igreja que defendem essa ideologia. Ou seja, são pessoas que não têm um posicionamento coerente com a sua fé, né? Então isso me mexeu comigo. E eu estou pensando aqui sobre essa questão de consciência política, sabe? Quando na verdade 30% dos evangélicos mais ou menos votaram em uma ideologia, né, que entra em confronto com aquilo que são os princípios exauridos, claro, na palavra de Deus, né? Então é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Se puder, assine o canal. Vamos para a palavra. A palavra diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, isso aqui é uma situação bem interessante, né? Que é uma questão, podemos dizer, até mesmo política, né? De governo, sabe? O justo tem que governar, sim, o justo tem que governar, o justo tem que se envolver com política, sim, tem que se envolver, sabe? Nós temos uma parcela de culpa nisso, tudo que está acontecendo com o Brasil, né? A gente vê até líderes de expressão de grandes denominações. Ontem minha esposa estava conversando comigo e disse: olha, rapaz, tu não acredita no que o líder tal, não vou estar aqui dizendo nome nem denominação, estava falando para o povo, ensinando o povo a não se envolver com a questão política, né? Ou seja, são pessoas cegas, ignorantes, né? Ou seja, pessoas que não têm consciência política e nem da importância daquele povo em relação a mudanças, né, que podem ocorrer através das nossas decisões, né? Ou seja, são líderes que estão completamente, digamos assim, omissos nos seus deveres como cidadãos da terra, né? Jesus ele disse: olha pessoal, meu reino não é desse mundo, né? Ou seja, referindo-se ali à questão política também, Jesus falando, sabe? No entanto, Jesus ele tinha uma missão. Qual era a missão de Cristo? Morrer pela humanidade, dar a sua vida. No entanto, nós somos cidadãos, né, da terra e cidadãos dos céus. E enquanto cidadãos da terra, nós temos, claro, o dever de cumprir com o nosso papel, como nós temos direitos e também temos obrigações perante o Estado, né? E assim, os socialistas, os comunistas, eles adoram esses cristãos, eles amam esses cristãos. Vou repetir de novo aqui: os socialistas, os comunistas adoram os cristãos, eles amam os cristãos, porque eles sabem que existe ali, né, uma parcela que é fácil de dominar, sabe? Principalmente com promessas. Quando promete, há muito tempos atrás, né? Eu sou de Serra Talhada. Há muito tempos atrás, minha avó dizia: olha, quem fez essa casa, quem cobriu essa casa aqui foi fulano. Ó, não sei o que, deu um saco de farinha a fulano, a cicrano, deu um saco de feijão a não sei quem. É assim que o Brasil foi construído, né? Há 50, 60 anos atrás, a gente via muito isso, né? Hoje tá pior, porque na época a turma ainda dava alguma coisa. E hoje ninguém dá nada, só dá promessa. Diz: vou te dar farinha. Aí acompanhado com a farinha também vou te dar a picanha. Aí o povo besta, sabe? Outros não. Outros dizem assim: não vou votar em fulano porque eu não gosto dele. E assim o país vai se afundando por falta de consciência política. As pessoas não têm consciência política. Mas a palavra diz o seguinte, pessoal: olha, Daniel ele foi ministro, né? E influenciou o império, sabe? Deus foi glorificado através da vida de Daniel. José ele foi praticamente o rei do Egito, né? O maior império da época. Foi político, né? Nós vemos outras pessoas, sabe? Não precisa nem estar se provando na Bíblia da importância da questão política, né? Sabe? Davi foi rei, sabe? Então tudo ali já era uma escolha, sabe? Entende? Então o que acontece? E outros sucederam a ele, tanto, enfim. Então existe essa questão, muitos ficam em cima do muro. Muitos ficam em cima do muro dizendo assim: meu presidente é Jesus. E os socialistas gostam muito disso aí, sabe? Porque eles pegam mesmo com força
Ele disse, tá certo, bobo da corte, abestalhado, vinha para cá pro meu lado, sabe? Porque é assim, eu me lembro que na última eleição que teve ali em Recife, né, para prefeito, aí tinha uma candidata lá de esquerda que defende sexualização de crianças, defende o aborto, defende a questão das drogas, ele só defende coisa ruim, né? E aí eu passei ali na Agamenon Magalhães, que é a avenida principal de Recife, e tinha uma multidão de crentes, tudo segurando aquelas bandeiras de comunista, aquelas bandeiras vermelhas, para ganhar 30 conto. Para você ver a consciência política que essas pessoas têm. Elas não têm consciência política nenhuma. Elas se vendem por besteira, por coisas assim banais, entende o que eu estou querendo dizer? E é assim, são os bobos da corte, que não sabem definir as coisas, que não entendem as coisas, muitas vezes carregados de revolta, né? E, enfim, aquela coisa toda, com esperança, né, de que a coisa aconteça na mão dessa gentalha que só tem feito mesmo afundar o país, afundar o Brasil, né? Veja bem, eu quero falar aqui de duas coisas importantes. Primeira, eu quero fazer uma pergunta para você, deixe nos comentários. A pergunta que eu quero fazer para você, se você for uma pessoa de boa índole, vou logo repetindo, viu? Pessoa de boa índole, se você for, você vai me responder essas duas perguntas que eu vou lhe fazer. Primeira, você concorda com a liberdade religiosa? Sim ou não? Pronto. Você vai responder, certo? Deixa nos comentários. Segunda pergunta que eu vou fazer para você, para você já entender aonde é que eu vou chegar. A segunda pergunta é: você concorda com a liberdade de expressão? Responda nos comentários. Pronto. Essas duas perguntas as respostas vão definir de que lado você está. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque essa questão da perseguição religiosa já está existindo bem forte no Brasil, isso mesmo. Eles começam pressionando os grandes líderes, né? Sabe, que é a perseguição aberta. Depois eles partem para a perseguição fechada, como fizeram no México. Mataram, não é, muitos padres, né? Muitos pastores, né? E nesses regimes, presta atenção que eu vou falar para vocês. Esses regimes, eles não combinam com a fé, não combinam com aquele que crê em Deus. Porque aquele que crê em Deus de verdade sempre vai ser oposição. E oposição só tem um jeito de eles resolver. É justamente matando, prendendo, oprimindo, ameaçando, sabe? Coagindo as pessoas, sabe? São as formas que eles utilizam, né? São métodos nazistas, sabe? Foi isso que Hitler fez lá na Segunda Guerra Mundial, sabe? Hitler ele chegou a ponto de deformar totalmente a imagem do judeu, sabe? Usando na época, né, a mídia escrita, sabe? E descaracterizando a pessoa do judeu, de forma tal que ele proibiu até das pessoas entrar em lojas de judeu. Não sei se você sabe disso, né? E o ódio dele era tão grande do judeu que ele matou 6 milhões de pessoas, de judeus, foi na Segunda Guerra Mundial, sabe? Chegando aí um total, dizem que mais ou menos 70 milhões de pessoas mortas nesse regime. Socialismo e comunismo andam de mão dada, é a mesma ideologia. Tira a liberdade das pessoas e escraviza as pessoas com trabalho, sabe? E promete o céu, mas dá às pessoas o inferno. É isso que eles fazem, né? Você vê aí a questão, vamos trazer agora para a nossa realidade hoje, né? Aqui na América do Sul, a Venezuela, não é? A Venezuela é um país que era a quarta economia do mundo. Vê o que é que está acontecendo com os irmãos venezuelanos, sendo perseguidos, não é? Muitos comendo ali coisas do lixo, coisas assim desse tipo, sabe? Por quê? Porque esse pessoal, eles querem o poder, se perpetuar no poder. Eles não têm nada de bom para dar para o povo, nem para a nação, entende? Tanto é que você pega aí, por exemplo, sabe, eles são covardes. Veja o fim de Hitler, veja o fim de Stalin, veja o fim de Mussolini, né? Que, enfim, aquela coisa toda. Eles têm um fim terrível, porque são gente ruim, têm a natureza ruim, eles têm a índole ruim, sabe? Não vou generalizar, mas todas as pessoas esses líderes, eu não vou falar em relação ao povo, né? Porque o povo sempre é o bobo da corte, os soldadinhos, entende? Que são manipulados por essas ideologias. Eu não vou falar do povo, porque aí eu estaria sendo injusto.
Mas todos esses ditadores, pessoal, eles têm problema de autoafirmação. Eles têm problema de identidade. Por dentro são corruptos, inseguros e autoritários. Vou repetir de novo. Todos esses líderes, sabe, de ditadores, eles são pessoas que precisam de uma afirmação. São pessoas que têm problema de caráter, sabe? E são pessoas que têm a índole corrupta, a índole para o autoritarismo. E eles têm essas características maléficas, né? Ou seja, pessoas malignas, entende? Então, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É o que acontece. Quando o ímpio domina, aqui está essa questão de dominar, é domínio mesmo. Domina você na religião, domina você no seu pensamento, você não pode ter liberdade de expressão. Você veja a China, o que acontece? Todo mundo diz que a China é um país maravilhoso que está crescendo, se desenvolvendo. Mas veja o povo lá dentro. O povo lá dentro é oprimido, não tem direito, né, a expressar a sua opinião, sabe? Entende? Veja a questão de Cuba, o povo morrendo de fome, morrendo doente, que não tem assistência à saúde. Entende o que eu estou querendo dizer? Sabe? Tudo isso, pessoal. Veja a Nicarágua, veja, enfim, esses países, o que é que está acontecendo? Meu irmão, olhe para mim, preste atenção. É tempo de você acordar. É tempo de você sair de cima do muro. É tempo de você se posicionar. É tempo de você tirar esse pensamento e visão medíocre. É tempo de você deixar de espiritualizar aquilo que não tem que ser espiritualizado, sabe? É tempo de você cumprir o seu papel de cidadão. É tempo de você se libertar e deixar de estar acreditando nessas promessas vazias, sabe? Para colocar um cabresto em você, entende? Para lhe prender. Entende o que eu quero dizer? É tempo da gente entender isso, pessoal. Ter consciência política. Enquanto o Brasil não tiver consciência política, é aí o que vai acontecendo, sabe? Enquanto nós nos omitimos, eles vão tomando posse da terra e governando a terra segundo a sua crença, segundo os seus costumes e hábitos, né, iníquos. Vou explicar para vocês, ver se você entende. Na questão da educação, nós temos pessoas que deveriam ser tratadas, pessoas que têm problemas sérios, seríssimos. No entanto, elas estão lá. Por quê? Porque elas avançaram, enquanto o povo de Deus retrocedeu. O povo de Deus, quando se omite, a terra, em vez de ser curada, ela é o quê, pessoal? Ela é transformada, sabe, no ambiente maligno, sabe? Então eles estão lá lutando para sexualizar crianças, lutando pela ideologia deles, porque só eles acham que aquilo é o correto, sabe? E você aí feito bobo da corte, ai, não vou votar em fulano porque não sei o quê, e mimimi, mamamá, e eles tomando espaço. Abre os teus olhos, entende? E começa a enxergar as coisas para o outro lado, exercer o teu papel de cidadão para que haja uma mudança nessa sociedade. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Deixa eu ajeitar aqui um negócio aqui. Isso não é realidade, não? Me diga isso, não é realidade. Isso mesmo. Quando o justo governa o povo, né? O povo, ele se alegra, entendeu? Mas quando o ímpio domina, sabe? Aí o que acontece? O povo geme, isso mesmo. Eles querem isso, eles querem dominar, eles querem governar, eles querem agir como ditadores e eles querem, sabe, sempre lhe escravizar. Isso mesmo. Passar por cima de você e lhe anular como ser cidadão. Entende? É isso aí. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.